Olá, tudo bem? E aí, como é que estão vocês? Bem, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre criação de persona, né? E a personalização da marca e do seu produto se torna cada vez mais um diferencial. É algo que todo mundo espera no mundo dos negócios, né? E cada vez mais que a gente tem o avanço dos algoritmos, os avanços da computação, da inteligência artificial, a gente percebe o quanto é importante você ter de forma clara a personalização, você ter realmente as informações corretas para atender as necessidades, né, e dores do seu cliente. Então, toda marca, toda empresa, organização, ela deseja ter essa informação com bastante acurácia para que ela possa ser atender realmente às necessidades e dores do cliente, tá? Então entender quem é o seu cliente nunca eu acho que é o momento mais importante do mundo dos negócios, do mundo do marketing, é esse, né? Porque a gente está cheio de algoritmo o tempo todo, buscando essas informações, tentando entender o comportamento desse cliente para que a gente possa atender melhor tanto os seus desejos como as suas necessidades. E é aqui que entra a criação da persona. Uma maneira prática de conhecer melhor o seu público, saber que ele precisa e como resolver os seus problemas, porque esse é o objetivo de você ter uma organização, de você ter um produto, né? E isso facilita muito na comunicação. Mas o que é uma persona? Bom, primeiro eu coloquei, reuni aqui algumas definições de persona, tá? Peguei vários autores, a gente tem Kim Kotler, tem Seth Golf, né? Vários autores estudiosos dessa área, então reuni isso aqui dentro de uma definição, de um conceito que eu acho que é o mais ideal, tá? Então a persona é uma ideia fictícia do seu cliente ideal, criada com base em dados reais e características específicas do público que você deseja atingir. Diferente, claro, do público-alvo, que é mais amplo, né, genérico. A persona ela tem nome, ela tem idade, ela tem interesse, desafios, né, comportamentos muito bem definidos, né. E sua aplicação dentro do marketing, né, a persona é usada para guiar realmente as campanhas, os produtos, os conteúdos, o tom de voz que você vai ter nessa marca. Quando você entende quem é o seu cliente ideal, fica muito mais fácil saber se comunicar com ele. Quais são os produtos, serviços que são oferecidos e até onde você pode divulgar, né? Qual canal que eu posso fazer a divulgação. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Imagine que você tem uma loja online de artigos fitness. A sua persona pode ser a Ana, de 34 anos, que trabalha em home office, começou a praticar yoga recentemente e está sempre em busca de acessórios práticos, mas que sejam sustentáveis. Então aqui a gente já tem um exemplo de uma persona. A diferença entre persona e público-alvo. Existe uma diferença aqui, tá, gente? O público-alvo, né, é uma definição mais ampla. Ela descreve um grupo de pessoas com características demográficas, sociais, comportamentos em comum, como idade, renda, localização, interesses. Aí vamos colocar um exemplo, ó. Uma mulher entre 25 e 40 anos, mãe de criança de 0 a 5 anos, residente em uma grande cidade e com renda média entre 5 mil e 10 mil reais. Já uma persona, ela vai além desse público-alvo, né? Ela tenta se aprofundar aqui nesse com essas informações e transformar o público-alvo em uma figura que tenha mais detalhes, que seja, eu sei que é fictício, mas seja mais real possível, não é? Ela tem nome, a persona ela tem nome, ela tem história, ela tem desafios, ela tem desejos específicos. Aí eu trouxe aqui a Júlia, tem 32 anos, ela é mãe de um bebê de 8 meses, percebe que agora eu tenho mais informações? Trabalha como designer freelance e busca roupas confortáveis e de fáceis de vestir para o seu filho, valorizando marcas que sejam sustentáveis. E como é que isso pode trabalhar junto, né? Esses conceitos eles se complementam, né? A primeira define o público-alvo para ter uma visão geral, né? Onde o seu produto vai atingir ou sua empresa. E em seguida cria uma persona para entender melhor as nuances desse grupo e direcionar ações que sejam específicas. Vamos ao próximo aqui.
Diferença entre nicho e persona. Vamos tentar entender as diferenças aqui. O nicho, ele refere-se a um segmento específico do mercado. Ah, um espaço, na verdade, no qual a sua empresa pode atender a necessidade ou interesses particulares de grupos, de um grupo menor dentro de uma área maior. Vamos ao exemplo. Em vez de atuar no mercado de moda infantil como um todo, né, porque o mercado infantil é gigante, gente, é gigante esse mercado aí, né? Você pode escolher um nicho como roupas infantis sustentáveis, né? Ou eu posso trabalhar somente, me especializar, buscar um nicho que queira determinados produtos que sejam específicos para crianças que tenham determinados tipos de alergia, né? Então a roupa ela tem que ser específica. A persona ela ajuda a detalhar que dentro do nicho quem você deve alcançar. Por exemplo, um nicho como suplementos veganos para atletas identifica aí um grupo. Então tem atletas tradicionais que consomem alimentos que tenham lactoses, que venham com a base de animal, enfim, né, e tudo mais. E eu tenho, então, dentro desse grupo, também atletas que são veganos. E aí eles vão procurar produtos veganos. Então é um nicho, né? Então perceba que eu estou encontrando um nicho aqui na minha persona. Ó. Dentro desse nicho você pode ter personas como o Lucas, um corredor vegano, que busca produtos focados em recuperação muscular. Né? Ele não utiliza os produtos tradicionais, suplementações tradicionais. Ele procura produtos que sejam que tenham a mesma eficácia, porém que sejam veganos. Né? E como isso pode trabalhar junto. Então, definir o nicho é o primeiro passo para saber como atuar, como se diferenciar em uma empresa. Né? E a persona, por sua vez, ela traz a clareza nessa comunicação e as estratégias, ajudando a criar ações que realmente conectam as pessoas. Gente, quando nós falamos de comunicação, a gente está falando de algo muito, muito importante dentro da organização. O marketing está muito ligado a como vamos nos comunicar com esse cliente, nas dores, nos desejos desse cliente. No exemplo aqui do atleta, não é simplesmente ofertar um produto vegano, é entender qual a necessidade, qual a dor desse atleta ou por que ele utiliza realmente um produto vegano. Ele dá muita importância para isso. Não esqueça que quem vai para esses nichos, né, quem vai para esse local que é diferente do que nós chamamos tradicional, ele tem desejos e tem dores específicas. Então, escutar é muito importante. A importância de definir uma persona. A primeira coisa é aumento nas conversões, né? Estratégias mais eficazes, elas geram resultados muito mais eficazes ali, né? A redução de custo evita que você fique atirando em tudo quanto é canal, não é essa a ideia, né? Não é pegar todo o canal. Às vezes o seu cliente ele não tá no Instagram, não tá no TikTok, ele tá lá no Facebook, ou ele não tá nem numa dessas redes, ele tá numa rede, num Telegram, ou ele de repente está num YouTube, né? Então ou canais que nem sempre são conhecidos, né? Então é por isso que é importante a gente entender muito bem como é a nossa persona, definir a nossa persona, porque a partir disso eu tenho como fazer campanhas que realmente impactam essa pessoa. Senão fica tirando para todo lado e aí o meu custo vai ser muito alto. A comunicação é direcionada, a mensagem que realmente conecta ao público. Gente, vocês com certeza já passaram por isso. Ouviram alguém falando uma propaganda, às vezes uma propaganda mesmo, indireta, uma propaganda bem explícita, né? Que é propaganda, né? Você se conectou, você comprou aquele produto, você adquiriu aquele serviço porque as palavras que foram ditas naquele momento, né? Ou às vezes não são palavras, mas a forma com que foi o cartaz, o criativo foi apresentado, você se conectou. Então é essa conexão que a gente precisa, né? Design do produto adequado, desenvolvimento alinhado às necessidades reais, né? Então não adianta eu querer fazer uma coisa do que eu acho, mas sim do que realmente esse público ele deseja. Então definir o persona é um passo essencial para direcionar suas estratégias de marketing e comunicação de forma muito mais eficaz. Quando você atende
as necessidades do seu cliente, né, do seu cliente ideal, fica muito mais fácil criar campanhas que realmente funcionem e escolher canais certos para se comunicar e escrever mensagens que se conectam de verdade com esse usuário. Lembrando, você não vai vender uma vez só se você faz essa conexão, você vai manter esse cliente. Dependendo do perfil, você mantém esse cliente o tempo inteiro e ele vai, com certeza, ele vai repassar essa informação para outras pessoas do mesmo perfil dele. E aí, como criar uma persona passo a passo? Primeiro que é reunir dados sobre o público. Eu, particularmente, gosto de praticar nesse momento a escuta ativa. Vou mostrar para vocês. Use enquetes, entrevistas. Eu gosto da entrevista, porque nesse momento eu não falo, eu só pergunto, faço uma pergunta, ou eu começo um questionamento e deixo a pessoa falar e vou fazendo as anotações, ou vou observando o máximo possível e depois na sequência eu faço as anotações. Às vezes não dá para fazer anotação na hora, porque às vezes você encontra em lugares completamente no mercado, você encontra a pessoa na academia e você não tem ali o material para poder fazer, né, a anotação. Mas eu procuro ouvir essa pessoa, entender as dores dessa pessoa para que ela possa realmente me trazer as informações que eu necessito para a criação de um produto ou um serviço que atenda a necessidade dela. Então, entender isso é muito importante. Escuta ativa. Mas eu gosto de trabalhar com esse momento de entrevista, onde você está ali conversando com a pessoa, trocando experiência, e também gosto de trazer dados mais objetivos, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, tá? Entender as dores e desejos. Eu tive um professor que dizia, professor de ciência da computação, gente, não é de marketing não, mas ele dizia uma coisa que vale muito para a área do marketing também, que é inclusive bastante utilizado. Quando ele falava assim, quando você quer desenvolver um sistema para uma empresa ou para um grupo pequeno, um grupo grande, não faz a diferença, mas você quer saber quais são as reais necessidades, não adianta só marcar uma reunião e sentar e falar quais são as suas necessidades. Não. Você tem que muitas vezes chamar a pessoa para a mesa do bar e lá você vai conversar, ou para uma cafeteria, você conversar ali de forma informal. Porque nesse momento a pessoa ela se desarma, né? Ela não vai dizer aquilo que é previsível, aquilo que muitas vezes até você já sabe. Ela vai trazer coisas que realmente são as dores e são as necessidades daquela organização. Então você vai começar a conhecer a organização por dentro. Então aí você consegue entender quais são as dores e desejos para a construção do seu persona, tá? Dê vida ao seu persona. Criar um perfil fictício, mas que seja realista, né, com base em realidade, dê um nome, idade, uma profissão para a sua persona. Isso ajuda a humanizar o processo e facilita a visualizar com quem você está falando. Identificar canais de comportamento, né? Descubra onde sua persona está mais presente, como ela consome conteúdo, né? Ela vai no Netflix, ela vai no Prime, ela vai no YouTube, ela vai no TikTok, o que ela utiliza para consumir notícias, produtos, o que ela consome mais, né? Coisas de humor, documentários, filmes, séries, quais são os estilos de séries e filmes e tudo mais, o que ela gosta de fazer, né? Enfim, tudo isso é muito importante, tá? E aí eu gosto de lembrar de uma coisa, né? Que nesse momento onde você reúne dados da sua entrevista e do questionário, que eu gosto de aplicar também, que às vezes nem sempre eu consigo estar disponível ali com uma pessoa, eu tenho que aplicar um questionário, enviar e a pessoa responder, né? Aí eu diversifico isso. E depois eu faço a junção, descobrindo qual é o padrão. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E aqui criando persona sem clientes, né? Pesquise o mercado, quando você não tem nenhum cliente ainda, né? Então pesquise o mercado de concorrentes, isso é muito importante. Você tem Google Maps, você tem as próprias, o próprio Google, o próprio inteligência artificial que nos auxilia muito com isso, né? Então pesquise o seu mercado de concorrentes, estude quem são seus concorrentes, veja quem eles estão atendendo, quais são as características comuns dos clientes deles, né? Analise dados públicos, como pesquisa de mercado, relatório, indústria. Isso é muito importante, tá? Tem muitos relatórios que estão saindo, que têm informações, inclusive públicas, públicas mesmo, né? Que você pode buscar essas informações e criar a sua persona. Defina o problema que o seu produto deve resolver. Isso tem que estar muito claro. O que ele vai resolver? Eu estou falando de atletas que precisam consumir produtos vegano. Então,
né? O meu produto aqui, ele é vegano e ele tem X por cento de recuperação muscular. Então, ele resolve, em parte ele resolve. Então, ele pode ser um produto essencial ali para que atenda a necessidade e o desejo daquele cliente, né? E use dados demográficos e psicográficos, né? Define informações gerais sobre persona, como faixa etária, região, interesses, hábitos, informações que podem ser baseadas em tendências de mercado ou observações sobre o comportamento de pessoas em grupos relacionados a seu nicho, tá? Então, basicamente é isso. Aqui nós temos só mais alguns exemplos de persona, como a Mariana, né? Que tem 32 anos, analista de mercado. São alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Né? O Alexandre, por exemplo, que é empreendedor digital, 29 anos, criador de conteúdo, infoproduto, renda de 10 mil mensais variável, né? Ele mora em Florianópolis, muito ativo nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube, e cria cursos de marketing digital e produtividade que quer expandir seus negócios e escalar suas vendas, né? Tem aqui também a Pamela, que é uma estudante de 21 anos de psicologia, estagiária, e sua renda é de R$ 1.500. Mora em Belo Horizonte, passa muito tempo na universidade, nas redes sociais, buscando ofertas e dicas de bem-estar. Gosta de produtos sustentáveis e se preocupa com o autocuidado. Então, são exemplos aí de personas que a gente pode ter. Os erros comuns da persona persona muito genérica. Então, persona tem que ser específica, tem que ter nome, tem que ter história, tem que ter sentimento, tem que ter tudo isso você tem que colocar. Focar apenas no produto, não foque só no produto, gente. O produto ele tem que atender a necessidade do seu cliente, não o contrário. Não é o cliente que tem que atender a necessidade do seu produto. Tá? Ignorar dados reais, baseia-se apenas em suposições. Isso é muito comum, as pessoas, eu acho que. Não, às vezes a nossa realidade é completamente diferente da realidade do outro. Né? Eu percebi isso quando eu trabalhei com um grupo de mulheres da periferia de vários bairros periféricos aqui de Cacoal, né? E aí eu percebi o quanto eu não compreendia a vivência e a experiência dessas pessoas. Então, foi a partir dessa vivência e experiência que eu comecei a criar produtos específicos e atender as necessidades, né, de serviços para essas mulheres. Né? Foi um trabalho que nós fizemos a igreja, né? E foi bastante interessante. A universidade, alguns anos atrás, até participou também, né? Com o desenvolvimento de produtos, produtos químicos, né? Como detergente, é, como é que se diz? Amaciantes, né? Como criar isso de forma caseira e tudo mais. Foi muito interessante, mas eu aprendi muito com essas mulheres, porque eu passei a entender quais eram as dores e os desejos dessas mulheres. Né? Bem interessante o trabalho. Não e atualizar isso regularmente, tá? A persona tem que ser atualizado, tem que você fazer um update de vez em quando ali. Então você tem que ter essa percepção aí, esse olhar. E a conclusão e os próximos passos. Então defina a sua persona, comece a criar uma persona do seu negócio. Isso pode ser que você tenha que fazer mais de uma vez, tá? Então não é uma coisa que você faz uma vez só, mais de uma vez. Integre as estratégias, né? Integre estratégias. Use personas como em todas as frentes do seu negócio, marketing, desenvolvimento de produto, comunicação e atendimento. E revise periodicamente. Essa é a ideia que a gente dá a dica aqui para você colocar o seu persona. Persona bem elaborada pode transformar a maneira como você se comunica na escolha de canais de divulgação, desenvolve produtos e até mesmo como você lida com seus clientes, com conhecimento adquirido. Você já está pronto para começar a criar a persona e seu negócio, aplicar tudo que para aumentar as suas vendas e melhorar as experiências do seu cliente, tá? Então, é isso. Bom, gente, ficamos por aqui e já na sequência eu vou mostrar como a gente pode utilizar dados com IA para poder criar a nossa persona, tá bom? Até mais.